Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Papeando. É um programa que fala de literatura, cinema, cultura, artes no geral. E hoje, o tema de hoje é sobre literatura. Eu estou muito feliz e ao mesmo tempo muito triste, porque vamos homenagear hoje um grande escritor, Gabriel Garcia Marques. Ele é colombiano de Aracataca, nasceu em 1927. Infelizmente acabou de morrer, recentemente agora, em 2004, na cidade do México, aos 87 anos de idade. Gabriel Garcia Marques foi um dos maiores escritores de literatura, não só do século XX, mas de todos os tempos. Ele fazia parte do movimento chamado realismo mágico ou realismo fantástico. Ele vendeu mais de 40 milhões de livros. Só a sua obra-prima, 100 Anos de Solidão, vendeu mais de 30 milhões. Gabo, como era conhecido, era muito querido entre os amigos e parentes. Ganhou diversos prêmios, sendo o mais importante o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, pelos seus romances e contos em que o fantástico e o real se combinam. Ganhou diversos prêmios. O mais importante foi o Nobel de Literatura em 1982, pelos seus romances e contos em que o fantástico e o real se combinam num mundo densamente composto pela imaginação, refletindo a vida e os conflitos de um continente. Gabo, como pessoa, era engajada socialmente e por algumas vezes polêmico, como sua amizade com o ditador cubano Fidel Castro e sua possível relação com o comunismo, mas isso nunca foi confirmado com o escritor. Garcia Marques escreveu 30 obras, como O Relato de um Náufrago, que conta a história de um marinheiro sobrevivente de um náufrago no ano de 1955 no Mar do Caribe. Também publicou, em 1961, o livro Ninguém Escreve ao Coronel. Lançou também Olhos de Cão Azul, O Outono do Patriarca, Crônicas de uma Morte Anunciada, O General em seu Labirinto, Do Amor e Outros Demônios, Viver para Contar. Um de seus últimos livros, o romance Memória de Minhas Putas Tristes, narra a história de um velho que em seu aniversário de 90 anos pretende se presentear com uma noite de amor com uma adolescente virgem. Mas a fama mesmo veio em seu romance mítico 100 Anos de Solidão, de 1967, uma incrível viagem pelo realismo mágico, em que o lugar, os personagens e o tempo são completamente imaginários, quase absurdos. A história se passa em Macondo, um lugar fictício e que foi sucesso no mundo todo. Outro livro de sucesso e crítica foi O Amor nos Tempos do Cólera, de 1985, passado no século XIX, com o cenário da América Latina e que trata de um triângulo amoroso que perdurou por mais de 50 anos. Gabriel Garcia Marques compôs obras inesquecíveis. Vale muito a pena vocês que nunca leram algum livro dele, que pelo menos leia 100 Anos de Solidão, que é o livro mais importante de toda a literatura espanhola, só perdendo apenas para o Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Após ser anunciada a morte de Gabriel Garcia Marques, do Gabo, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse numa entrevista, fazendo um trocadilho por 100 Anos de Solidão, ele disse: 1000 anos de solidão pela morte do maior colombiano de todos os tempos. E realmente eu concordo com o presidente da Colômbia. O Gabriel Garcia Marques foi um gênio, o maior colombiano de todos os tempos. E para encerrar, infelizmente, esse programa, nessa homenagem ao grande escritor, eu fico com uma frase que para mim é muito marcante dele, que é uma frase que diz assim: tudo é uma questão de despertar a sua alma. Obrigado por ter assistido o programa e até uma próxima vez.